Boa noite, vamos a mais um Frente a Frente, hoje com o Bispo de Lins, Dom Francisco Carlos da Silva. Vamos falar sobre a genealogia das dioceses brasileiras, entre outros assuntos. Seja muito bem-vindo, Dom Francisco. Boa noite, Ana. Boa noite a todos os que nos assistem. É uma alegria muito grande estar aqui na Rede Vida de televisão, falando nesse programa tão belo e tão esperado por tantos e por muitos. Que bom, eu convido também para participar do programa a jornalista Rosana Carvalho. Muito boa noite, Rosana. Boa noite, Ana. Boa noite, Dom Francisco. Boa noite a todos vocês que acompanham o Frente a Frente aqui pela Rede Vida. Dom Francisco, como se iniciou a formação das dioceses aqui no Brasil? Olha, primeiramente nós teríamos que nos contextualizar diante da realidade como a igreja chegou ao Brasil. Nós temos que voltar lá nas grandes descobertas, navegações com Pedro Álvares Cabral e cerca de 1.500 na sua esquadra, composta por 13 naus, caravelas, barcos da época. E juntamente com eles vieram também os capelães, frades franciscanos e padres diocesanos. E como Pedro Álvares Cabral era católico e devoto de Nossa Senhora da Esperança, ele trouxe na nau Capitânia essa imagem, a primeira imagem de Nossa Senhora vinda ao Brasil. E a primeira missa foi celebrada no dia 26 de abril de 1500. Portanto, o ano que vem será um ano jubilar, 525 anos da primeira missa no Brasil. Bem, assim foi celebrada a primeira missa, com aqueles indígenas espantados com aquela maravilha, a liturgia, os cânticos, enfim. Depois, os portugueses retornaram para Portugal e, aos poucos, foram chegando outros que eram enviados, surgiu-se a primeira paróquia. Depois, havia necessidade da presença de um bispo para coordenar os trabalhos. Já estavam aqui os jesuítas e padres diocesanos. Assim sendo, criou-se a primeira diocese do Brasil, lá em São Salvador da Bahia, por ser a capital da colônia. Por isso que ela é a primaz? E daí o título primaz, que vem de primeira, o seu primeiro bispo, o atual arcebispo, hoje Dom Sérgio da Rocha, sim, meu contemporâneo, somos da mesma diocese de São Carlos. E hoje ele é o cardeal arcebispo de Salvador e primaz do Brasil. Tem relatos dos desafios enfrentados para construir, pertencer a essa diocese? A colonização portuguesa, ela deixou marcas que foram perpetuadas e ainda são perpetuadas, ou o Brasil já conseguiu caminhar e dar o seu toque? Sim, trouxeram muita devoção popular, sobretudo, que até hoje é vivamente expressada em diversas partes e regiões do país. Mas uma realidade é que nós vivíamos um contexto de padroado, isto é, havia um acordo entre a Igreja Católica e o rei de Portugal. Para a evangelização, a Igreja fornecia o clero, os missionários, e o Estado português enviava os meios. E dessa forma havia uma certa dificuldade, principalmente no caso da catequização dos indígenas, da escravidão negra. Tudo isto era algo que a lei portuguesa aprovava, mas a igreja ela fazia questionamentos. Mesmo os documentos pontifícios, os documentos do Papa não podiam ser lidos no Brasil, a não ser que alguns que a corte portuguesa acatasse, aprovasse, então poderia. Nós vamos ver no decorrer da história aqui que houveram bispos que foram presos justamente por defender a igreja. Então, esta lei do padroado, que deveria ser um fortalecimento para a igreja, na verdade acabou sendo um aprisionamento.
E a liberdade da Igreja Católica no Brasil caminha junto com a liberdade e independência do Brasil e Portugal? Ou foram em tempos distintos? Olha, veja bem, a Igreja no Brasil, ela, portanto, estava subordinada à coroa portuguesa. Com a independência do Brasil, aí aconteceu que se formou o Império Brasileiro. E o imperador quis as mesmas regalias que o reino português detinha, que era o padroado. E com Dom Pedro I, Dom Pedro II, continuou a existência desse sistema, o padroado. Então foi bem desafiante para os primeiros bispos. Exatamente, porque existiam a questão dos sacramentos, a questão da família, onde a Igreja defendia e sempre defendeu, mas muitos dos altos escalões do governo real ou mesmo imperial depois não tinham uma coerência de fé cristã. E a Igreja, quando denunciava, o primeiro bispo, vamos tomar como exemplo, o primeiro bispo do Brasil, Dom Pedro Fernando de Sardinha, ele questionava esse sistema pecaminoso. E ele foi chamado a Portugal para se justificar diante do rei, porque tinha a autoridade civil e a autoridade religiosa, mas que nem sempre caminhavam com o mesmo pensamento. E a situação da morte de Dom Pedro Fernando de Sardinha, o naufrágio, tudo isso ainda hoje tem-se uma certa dúvida do que de fato ocorreu. Há né? suspeitas. Sim, porque de repente o bispo é chamado, vai, o navio naufraga, não aparecem sobreviventes, depois então, como represália, o governador decide eliminar os índios caetés, porque precisava daquelas terras, e o povo insuflado, querendo realmente vingança, acabam cometendo aquilo que muitas vezes é planejado na surdina. É muito interessante o senhor tocar nesses assuntos mais profundamente, falando do lado religioso da igreja, porque quando a gente aprende na escola sobre a história, a colonização, muitas vezes se aprende que foi imposto para os índios ser de uma tal forma que a igreja, os jesuítas e tudo mais. Mas é muito mais amplo, é muito mais além. A igreja também não tinha nem a liberdade de ecoar e de ensinar como ela queria. Ela também estava aprisionada. Sim, diante desses convênios que existiam, né? A igreja ganhava de um lado, mas perdia de outro, né? E foi um desafio muito grande, que vai avançar através dos séculos. Por exemplo, no final, a queda de Dom Pedro II, né? Nós vamos ver primeiro a libertação dos escravos. Mas antes teve o quê? A Guerra do Paraguai, que os militares voltaram com a cabeça mais aberta, a questão do conflito entre a igreja e o império, principalmente quando entra a questão da maçonaria, onde o bispo de Olinda, Dom Frei Vital, aliás, o bispo mais jovem da história do Brasil até hoje. Quantos anos? 27 anos. De jovenzinho. Capuchinho, né? Ele questiona essa liberdade que a igreja não conseguia desenvolver. Ele começa a fazer uma limpeza, digamos assim, nas irmandades, nas confrarias, eliminando aqueles que não tinham a fé num Jesus Cristo, mas sim num Deus arquiteto do universo. Então, diante dessa situação, também haviam padres dentro da maçonaria, gerou conflito muito grande, que foi decretada a prisão de Dom Vital, depois o jovem bispo lá de Belém do Pará, Dom Macedo Costa, foi bispo aos 30 anos de idade, também ele apoiou, foi o único que apoiou Dom Frei Vital. Ambos foram presos na Ilha das Cobras, condenados a serviços forçados, né? E o clamor do povo, da igreja,
Dom Pedro II acabou por depois dar-lhes a liberdade, mas Dom Vital foi, segundo dizem, né, há um estudo sobre envenenamento. Nossa. Aos poucos, cada dia, tanto é que ele faleceu aos 30 e poucos anos, logo que saiu da prisão, ele foi para Paris, na França, ele estudou lá. E lá ele faleceu bem jovem ainda, né? Marcados por muitas perseguições. Perseguições, exatamente. Vamos chamar a Rosana para o nosso bate-papo, porque ela tem perguntas também. Bom, sim, a pergunta aqui é do Paulo Carvalho. Meu nome é Paulo, sou de Curitiba, estou aqui a trabalho e vim conhecer o Santuário da Vida, que é um lugar muito bonito, principalmente para fundamentar a nossa fé, a nossa espiritualidade. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso bispo: quais a doutrina e ensinamentos fundamentam a fé católica? Caríssimo Paulo Carvalho, a fé católica se fundamenta na mensagem de Jesus Cristo. Ele veio com uma mensagem fundamental, que é o amor. E São João, o evangelista, quando ele escreve, ele começa dizendo: caríssimos, Deus é amor, e quem ama permanece em Deus. Portanto, o amor é o fundamento de toda a doutrina cristã católica. Onde não há o amor, onde não há o respeito mútuo, onde falta a fidelidade, é impossível você cumprir os mandamentos. Os mandamentos são 10. Aí perguntaram para Jesus: mestre, qual é o maior entre todos os mandamentos? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força. E o segundo é semelhante ao primeiro: amar ao próximo como a si mesmo. Então aí é a síntese de todos os mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Por isso que a cruz ela aponta para o alto, Deus, e aponta para os lados, o próximo. Então veja essa importância. Nós estamos vivendo um momento trágico diante do aquecimento global, que afeta tantas coisas. O Papa Francisco já deixou na Laudato Si o cuidado com a casa comum. E nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul vivendo aquela realidade difícil. Então, uma prova de amor que se tem dado é justamente a solidariedade ao próximo e àqueles que nós nem sempre conhecemos ou convivemos. O que falta acontecer para a gente acreditar na crise climática, se programar, rever conceitos e cuidar da nossa terra comum? Precisam de políticas públicas que, infelizmente, são proteladas. Há quantos anos eu era adolescente e já ouvia falar dessa situação, das geleiras derretendo, as águas do mar crescendo, avolumando. Mas tantos anos, décadas passaram-se e até agora nós vemos que ainda as lideranças se reúnem, falam, terminam os seus simpósios, retornam para os seus países e tudo continua como antes. Infelizmente é isso. A responsabilidade é nossa, a gente tem que mudar. Aproveita, fique ligado aqui, a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já. Falei que era super rápido o nosso intervalo, já voltamos agora com Frente a Frente. Hoje eu recebo o Dom Francisco. Dom Francisco, como que a religião, as dioceses, elas foram se adaptando às mudanças políticas, sociais que o Brasil foi passando? Olha, a igreja no Brasil, tendo tido esse conhecimento do padroado, a igreja é assim praticamente sufocada por leis civis, a igreja no Brasil ela foi se organizando. O primeiro documento que criou condições da igreja se fortalecer foram as constituições primeiras do arcebispado da Bahia. Então, o arcebispo, em 1707, ainda no começo do século XVIII, ele elaborou leis partindo do Concílio de Trento, que foi de 1545 a 1563.
Portanto, foram 18 anos, 3 papas, porque com o falecimento de um, interrupção, as guerras europeias, enfim, tudo isso impediu que o concílio fosse rápido. Esse concílio é chamado aquele que deu uma resposta à reforma protestante. Portanto, é chamada de a Contra-Reforma, Concílio de Trento. Depois dele, só houve o Concílio Vaticano I, em 1869 a 1870, também interrompido pela invasão para a unificação italiana, e o último que foi o Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965. Então, o concílio, ele assim trabalha diante da realidade da igreja no mundo todo. As igrejas particulares, como são conhecidas as dioceses, têm uma missão de, em comunhão com o Santo Padre, com o Papa e com todos os outros episcopados, de estarem diante do sofrimento e das dores, das angústias pelas quais o povo passa. E muitas vezes, aqui no Brasil mesmo, no período de 64, até o final da ditadura militar, a igreja era a única voz que podia ser ouvida, mas mesmo assim censurada. Por exemplo, a Rádio 9 de Julho da Arquidiocese de São Paulo, o jornal O São Paulo, que publicava com páginas sem notícias, em branco, para mostrar a censura. Tantos e numerosos padres, o secretário de Dom Helder Câmara, não podendo atingi-lo, assassinaram o jovem padre Henrique, que trabalhava com a juventude. Então, cada momento da história, a igreja tem se revelado cada vez mais o seu lado profético, o seu lado da missão pela qual Nosso Senhor a instituiu. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todos, fazei todos meus discípulos em nome da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a igreja, a partir do Concílio Vaticano II, que ela passou a se despojar das pompas e circunstâncias e se tornar mais uma igreja voltada para os sofredores, e o Papa Francisco, ele diz, como eu gostaria de uma igreja pobre, né? E ele fala mais também, que a igreja deve ser como um hospital de campanha, acolher a todos, aqueles que procuram e buscam uma palavra, uma orientação. Essa é a missão da igreja. Acolher. Acolher, né? Acolher. Acolher e uma caminhada que possa realmente despertar as pessoas para o amor de Deus para com elas. Muitas vezes as pessoas não amam porque nunca foram amadas. Então cria-se justamente a revolta, o sentimento de ódio, de exclusão, de rejeição e por aí afora. Vamos chamar a Rosana, que ela tem perguntas? Temos agora a Sônia Amaro vai fazer a pergunta. Olá, eu sou a Sônia e gostaria de fazer uma pergunta. Por que os santos são vistos como modelos de vida cristã e intercessores junto a Deus? Sônia, é uma alegria poder falar dos santos, porque eles são modelos para nós. Nós que estamos na caminhada, precisamos realmente de modelos. É claro que Jesus Cristo é um modelo para todos nós, mas ele é Deus, assumiu a nossa humanidade na encarnação. Mas nós, como dizemos, pobres, mortais, queremos ver alguém como nós, que tenha conseguido vencer e superar certas situações que a vida nos apresenta. Por que acontece isso? Por que aquela pessoa nasce assim? E tantas outras. Os santos não vieram prontos. Vamos, por exemplo, citar Santo Agostinho. Santo Agostinho foi muito rebelde. Ele, filho de Mônica, uma mulher de fé, que passou a sua vida de joelhos, dobrado, pedindo pela conversão do filho, que imitava o pai, que era agnóstico, que era ateu, não acreditava em Deus, né? Porém, ele tinha um desejo de ser importante.
Hoje, quando um jovem quer ser importante, ele busca através do futebol, através do cântico, das artes, enfim. Naquela época, a oratória, Sônia, a oratória era algo que atraía as pessoas porque elas poderiam falar para os reis e sábios. E Agostinho foi para a Itália procurando um grande orador, alguém que tivesse o dom da palavra, entende? E disseram, não, lá em Milão tem o bispo de lá, Ambrósio, que é um homem muito sábio. Como ele havia ingressado numa seita chamada arianismo, naquela época essa seita cresceu tanto que ela ultrapassou em números a Igreja Católica. Nossa. Né? 2/3 se tornaram arianos e apenas 1/3 permaneceu na igreja. E Agostinho se tornou ariano. E tendo ido lá para a Itália, ele procurou ouvir Ambrósio, mas na técnica do falar, na arte, não tanto no conteúdo. E a partir da técnica, da arte, ele foi se apaixonando pela palavra de Deus. E Agostinho tem toda uma história ainda no meio, mas, enfim, ele converteu-se, né? Tornou-se cristão, tornou-se bispo de Hipona, no norte da África, morreu durante a invasão islâmica, sua diocese foi queimada, enfim, mas muitos livros dele estão hoje como best-seller ainda, né? Quando ele fala sobre as confissões, sobre a cidade de Deus, ele mostra o que a Sônia falava, dos santos. Eles foram pessoas como nós, porém souberam abrir o seu coração para a ação de Deus. É um doutor da igreja. No meio dos simples, quantos santos, aqui no Brasil, Santa Dulce dos Pobres, lá em Minas Gerais, também em Axica, e por aí afora. Não só no mundo religioso, no mundo sacerdotal, mas entre os leigos e leigas, quantas pessoas dão testemunho de santidade, servindo a comunidade, catequizando, trabalhando nas mais variadas dimensões do ser humano. Durante a pandemia, os médicos, muitos que tinham um médico, uma enfermeira residindo no apartamento, os rejeitavam com medo de serem contaminados. Então, são nos momentos de desafio, nos momentos de crise, nesses momentos difíceis, que nós percebemos quem verdadeiramente tem um coração de santo. Alguém que ama o próximo como Deus nos pede. Pegando esse gancho da santidade, para o senhor, quais foram as figuras mais importantes para essa libertação da igreja, para o avanço da evangelização, e qual a importância deles terem lutado para conseguir uma igreja livre que representasse o povo do Brasil, que representasse o seu povo? Bem, antes do Concílio Vaticano II, as coisas já estavam pré-estabelecidas. Era aquilo, 10 anos, 20 anos, 50 anos, era a mesma coisa. As mesmas estéticas na igreja, a mesma indumentária, enfim, não mudava nada. O Concílio Vaticano II, ele vem para uma inserção maior dos ministros ordenados, das religiosas, enfim, que não ficassem só nos seus colégios, nos conventos, também os religiosos, mas que fossem viver aquela dura, amarga e triste realidade do povo de Deus, seja nas favelas, seja nos lugares abandonados, nos lugares difíceis. Então, essa presença da igreja, ela, é claro, ela questionou a realidade pela qual aquelas pessoas estavam vivendo, estavam sofrendo, tantas corrupções, e isso nós percebemos que ainda hoje graça em toda a sociedade. Então, as estruturas estão vivendo momentos difíceis, as referências para as pessoas são muito difíceis. A igreja, ela tem essa missão de ser sal da terra e luz do mundo.
Mas como instituição, nós temos que bater no peito, porque nós estamos vivendo um momento nunca antes vivido antes, os escândalos, que foram acobertados tudo por uma mentalidade lá de trás. E o Papa Francisco, ele nos tenta mostrar e colocar o dedo na ferida, isso dói. O senhor acha que a falta de transparência afastou e essa transparência que o Papa pede vai conseguir trazer de volta aqueles que foram embora? Ora, os que foram embora pelos escândalos, por outras situações, não são, numericamente falando, tão grandes assim. É claro que machucou muita gente, né? Mas aquelas pessoas que compreendem a igreja como santa e pecadora, santa na sua instituição, na sua base, que é Jesus Cristo, e pecadora nos seus membros, que somos todos e cada um de nós. Então, quando a pessoa tem essa concepção que a igreja não é uma obra humana, mas é uma obra de Deus, então, é claro, o demônio, Satanás, ele tentam iludir e enganar até os eleitos, até os escolhidos. Então, nós temos que ter essa convicção. E surgiram tantos bispos lá atrás, né? Citamos aqui Dom Helder, Dom Pedro Casaldárega, o Cardeal Ares e tantos outros, não gosto muito de falar nome, que a gente esquece de alguns, né? Como Dom Luciano, Dom Mútilo aqui, que, com a Rede Vida. Sim, fundador da Rede Né? Vida. E são numerosos, por isso poderia citar mais nomes, mas a igreja tem muitos santos, muitos testemunhos belíssimos, mas infelizmente nós olhamos numa loja, num shopping, você vê ali uma árvore de Natal com 1000 lâmpadas. Tem uma lá queimada. Você olha bem para queimada. A pessoa olha, que pena, olha lá, está queimada. O pessimista, ele tenta desconsiderar as outras 999. E quando um pedreiro, você pergunta qual é o cálculo para comprar o material, o azulejo, ele faz o cálculo, depois fala, coloca mais 10% que haverá perdas. Então ele orienta assim. Na igreja, os que escandalizaram a igreja são 1, pouco por cento. Então, esse vamos por 2%, não pode macular uma obra de 2000 anos de história e trouxe tantas pessoas à conversão, à santidade, enfim, nesse sentido. Não pode manchar a história. Vamos chamar a Rosana para o nosso bate-papo? Tem perguntas, Rosana? Temos. Agora é o Antônio Mora que participa. Meu nome é Antônio Mora. Eu queria fazer uma pergunta. De que forma a Bíblia Sagrada ajuda a nossa formação espiritual pessoal? Veja, a Sagrada Escritura, ela é interpretada pelo magistério da Igreja, né? Até 1517, havia só a Igreja católica, a ortodoxa, enfim. Com a decisão de Lutero de separar da Igreja, ele dizia só a Escritura, somente a Escritura. Ele aboliu o sacerdócio, aboliu tudo mais, mas manteve a Escritura. Porém, retiraram 7 livros da Bíblia, né? A Bíblia católica tem 73 livros, a Bíblia protestante menos 7. Então, a Sagrada Escritura, como ela foi escrita em contextos diferentes, em épocas diferentes, a terminologia nem sempre, por exemplo, o Papa citou uma palavra lá na Itália, numa reunião fechada com os bispos da Conferência Episcopal Italiana, CEI, usando uma palavra italiana, ele não é italiano. Sim, ele é Ele é argentino. Mas aquela palavra, para os italianos, tem um sentido muito negativo, muito pejorativo. Ele chegou a pedir desculpas, né? Porque as palavras, né, tem aquele ditado, todo tradutor é um traidor, porque ao traduzir ele pega a palavra próxima do significado. Então a palavra de Deus, ela não é a palavra do homem, portanto, ela é para nos orientar, acalentar-nos nas nossas dificuldades,
e para que nós possamos ser melhores. Porém, é necessário acolher a palavra de Deus com o firme propósito. Na missa, muitas vezes, o celebrante está pregando ali, e as pessoas estão lá bocejando, estão olhando para as nuvens. Mexendo no celular. Pois é. Então, nós temos que ter uma abertura para que a palavra de Deus entre em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração e possa produzir os frutos que verdadeiramente ela significa. Palavra de salvação. O senhor citou o Papa Francisco, vítima muitas vezes de fake news, assim como a igreja, assim como todas as notícias, a presença do mundo digital, da inteligência artificial. A igreja está preparada para tudo isso, para combater, para caminhar junto, para saber lidar com tudo isso? Olha, são desafios muito grandes, né? É claro que tem que ter uma legislação também rígida, porque as fake news, elas destroem. E uma vez destruído algo, é difícil. Tem uma historinha de Malbataan que diz que uma pessoa foi perguntar sobre a integridade, como que a pessoa se tornava desacreditada. Ele falou, olha, pega um monte de penas e suba lá no alto da torre da igreja e solte todas essas penas. Depois você vai e recolha uma por uma. Não, é impossível. O vento levou para longe. Assim as fake news. Você não consegue mais recolher tudo aquilo que foi disseminado, principalmente quando se trata de ódio, de rancor, de vingança. A igreja, ela vem trabalhando os meios sociais, a questão da inteligência artificial, tudo mais. Porém, nós estamos dando passos ainda. Eu não digo totalmente na escuridão, mas ainda tem um longo caminho a ser percorrido diante de tudo isto. Né? São desafios, é claro, nós temos que estar preparados para tudo isto, utilizar desses meios, que eles são fantásticos, quando utilizados para o bem. Porém, quando desvirtuados, eles causam uma destruição irreparável. Não se consegue mais restaurar. Né? É preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado e aqui no Frente a Frente não tem fake news, não tem informação falsa, só tem informação de qualidade. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já. E já voltamos com o Frente a Frente. Recebemos hoje Dom Francisco e eu chamo a Rosana para o nosso bate-papo porque ela tem pergunta. Sim, quem participa agora é a Janaína Fernandes. Olá, boa noite. Meu nome é Janaína. Eu gostaria de saber como a Diocese de Lins promove a fé entre os fiéis. Boa noite, Janaína. É uma alegria saber que as pessoas se preocupam com a fé e como ela é promovida. Veja bem, nós recebemos o batismo, nós católicos, na nossa infância. E a igreja diz que, de fato, nós devemos ser batizados quam primum, isto é, o quanto antes, né? Ah, mas não tem que esperar crescer. Ora, a mãe não vai esperar a criança crescer para tomar vacina. Ela vai procurar o quanto antes dar aquilo que é melhor para o seu filho. Assim, na fé católica, nós nascemos de uma família católica. Hoje, nós estamos vivenciando uma realidade difícil, onde as famílias, em grande parte, estão desestruturadas e não se falam mais em batismo, em primeira Eucaristia, em confirmação, crisma. Muitas vezes eu converso com catequistas e pergunto qual é a maior dificuldade que vocês têm na transmissão da fé cristã, da fé católica, através da preparação para a confirmação. Elas dizem, olha, eles não são atentos, dizem que estão vindo à missa porque a avó obriga, o pai nem mais participa, a mãe também não, todo mundo trabalha fora. E hoje são os avós, que em muitos lugares cuidam da formação dos seus netos. E amanhã, esses avós serão os pais de hoje, que não tiveram muita vivência. Na Diocese de Lins, nós
estamos vivendo um período sinodal, isto é, caminhando juntos. Já em 2019, nós encerramos uma caminhada de preparação para o diretório dos sacramentos, porque na mesma cidade, a cidade de Lins tem 12 paróquias, né? Penápolis tem 7, enfim, assim cada uma tem um número de paróquias. Mas havia desencontros, não é que o diretório resolve tudo, mas ajuda a ter normas específicas para aquela cidade, para aquela diocese, para aquela região. Apresentamos o diretório diocesano dos sacramentos e abrimos o primeiro sínodo diocesano, que depois nós iremos falar. Veja, criamos a escola de teologia para leigos, para a formação nas 3 regiões pastorais. Zelosos e dedicados padres e leigos participam com bastante afinco, procurando conhecer mais sobre Deus, sobre a palavra de Deus, enfim, tudo aquilo que o cristão deve saber. Além da escola de teologia, já encontramos a escola diaconal, que prepara homens casados. Aqui está o diácono Carlos conosco, que é vice-chanceler do Bispado de Lins, que foi ordenado já há pouco tempo e trabalha no Santuário Nossa Senhora de Fátima, em Lins. Quer dizer, estamos diante desse apelo do Papa, que lançou o documento, um motu próprio, Antiquum Ministerium, onde ele fala sobre o ministério do catequista, dando passos para criar uma escola catequética, para que possamos atingir maior número de pessoas. Atingindo os catequizandos, nós atingimos a família. Por isso a pergunta é muito importante, criteriosa, porque ela nos mostra que estamos nesse caminhar. As pessoas querem informação, elas buscam conteúdo. E a Igreja de Lins, já quase centenária, tem esse propósito de procurar. Os bispos que vieram antes de mim, os padres, as religiosas, todos que vieram antes deram o seu contributo. Hoje, cabe a cada um de nós batizados. A missão não é só do padre, do bispo, do diácono, mas é de todos os batizados. Todos os batizados fazem parte da Igreja Povo de Deus. E os batizados são a grande maioria que constitui a nossa igreja. Antes de eu receber o sacramento da ordem, nos 3 graus, diaconal, presbiteral e episcopal, o primeiro sacramento que eu recebi foi o batismo. Não se pode ter um padre ou papa sem ser batizado. Ele tem que ser batizado antes. Então, você e todos nós, pelo batismo, temos essa responsabilidade de promover a evangelização. O senhor falou do sínodo, explica para a gente como que está esse evento na diocese do senhor? O sínodo foi um desejo logo que cheguei na diocese, e quando anunciei ao Conselho de Presbíteros para aprovação, logo depois o Papa Francisco anunciou o sínodo da sinodalidade, né? Ou seja, os sínodos são um mecanismo que o Papa Paulo VI criou 3 anos depois da conclusão do Concílio Vaticano II, para que não parasse ali, mas para que o concílio fosse implementado, fosse levado adiante. As assembleias sinodais, que acontecem a cada 3 anos, mas somente os bispos. Agora o Papa Francisco, ele abriu esse sínodo da sinodalidade, querendo ouvir, consultar a todos, lá na comunidade, lá na paróquia, o que o coroinha pensa, o que o sacristão pensa, o que a catequista, o ministro extraordinário, enfim. Tudo isso foi coletado no mundo todo e enviado para Roma. Então já houve a primeira sessão o ano passado. E esse ano, em outubro, acontecerá a segunda sessão sinodal. No nosso caso, o sínodo começou assim também. Formamos a comissão, padre Márcio Gil é o vigário episcopal sinodal, que deu os encaminhamentos, né?
e tantos padres e leigos acompanharam, tivemos 3 sessões sinodais, uma em 2021, 2022 e 2023. É claro que a pandemia distorceu um pouco do sonho do projeto, né? Mas deu para recuperar? Deu para recuperar porque o povo é animado e é corajoso. Mas é que o senhor impulsiona o povo. Mas todos juntos, caminhando, nós conseguimos chegar a um denominador comum. Então, o sínodo já está na fase final, né? As sessões sinodais já foram concluídas. Agora teremos uma grande assembleia diocesana para dar os encaminhamentos. E agora? Como vai ser daqui para frente, né? Então, sínodo quer dizer caminhar juntos. Junto com quem? O padre, a comunidade, não cada um puxando para um lado diferente, mas sim caminhando na mesma direção, que é Cristo Jesus. É isso que o senhor acredita, na igreja Sim. em saída? Igreja em saída, como o Papa Francisco insiste. E por isso, nós teremos nesse ano, ainda dentro do sínodo diocesano, o ano missionário. A nossa diocese ela foi desmembrada, toda a diocese de Marília, toda a diocese de Araçatuba fizeram um dia à parte da diocese de Lins. Parte da diocese de Bauru também. Nós, como eu disse, temos 3 regiões e cada região tem um santuário diocesano. Em outubro, os bispos dessas 3 dioceses, Dom Rubens de Bauru irá no santuário de Pirajuí, Dom Luiz Cipollini de Marília irá no santuário Nossa Senhora de Fátima, em Lins, e Dom Sérgio Kcheve irá no santuário de São Francisco de Assis, em Penápolis, na divisa das suas dioceses, mostrar uma igreja que caminha dentro do projeto missionário. As regiões irão preparar-se para acolher o bispo que lá irá falar, dando essa dimensão importante de igreja em saída, né? As comunidades, cada paróquia, uma paróquia irá evangelizar a outra. É claro que não é possível atingir todo mundo. Numas a opção será mais jovens, outras será mais os afastados, mas todas as 46 paróquias terão essa missão de assim fazer uma, digamos, costura em todas as atividades, em todas as dificuldades que existem no território diocesano. Então, será em outubro esse grande evento missionário? Sim. Já tem data? O senhor sabe a data de outubro? Sim, 19 de outubro e 26 de outubro. Então, 2 serão no dia 19. 2 no dia 19. Quando Isso. vai ser na Diocese de Lins, no dia 19? Na cidade, ainda não tenho com clareza. Ficamos de enviar as datas, apenas resolvemos, agendamos. O agendamento está confirmado. Agora, os horários, depois nós iremos divulgar. Depois o senhor fala para a gente, que a gente divulga no JCTV todas as informações desse grande evento, e um evento tão importante que leva a evangelização e que une cada vez mais a igreja. A gente está terminando. Eu agradeço muito, senhor, a disponibilidade de o senhor vir aqui e ensinar tanto para a gente. Foi muito bom aprender de religião e história hoje com o senhor. Então, e eu fico feliz, mesmo porque a Diocese de Lins, o ano que vem é o ano da graça, né? O ano jubilar. O Papa Francisco convocou o jubileu e somos chamados a peregrinar na fé. Serão 2025 anos do nascimento de Jesus. E nós teremos 8 paróquias jubilares, centenárias, no ano que vem. E como eu disse, da primeira missa também no Brasil. Portanto, em vista do jubileu, nós estamos preparando já, iniciando, formando as comissões para o 4º Congresso Eucarístico Diocesano, para em 2026 encerrar as comemorações do centenário. Então, eu gostaria, se fosse possível, mostrar aqui, a tempo ainda dos sínodos, pelo menos. Põe aqui, pessoal, coloca aqui na tela o selo. O selo, isso aqui foi da última sessão sinodal, a primeira sessão sinodal, né? Com tema, tudo referente à caminhada do centenário aqui sobre a Eucaristia como força para a nossa fé. E o terceiro aqui que nos convida justamente a olhar para a vocação e a juventude e caminhar juntos, né? Os jovens fazem parte integrante desse grande desafio.
e vamos juntos, caminhando junto. Muito obrigada. Agradeço a Rosana, a toda a equipe que ficou aqui comigo no estúdio, a todos vocês que assistiram o nosso programa. Até a próxima sexta-feira. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.